23? Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigado. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus, não desperdiçando para a oração do teu servo, mas, meu Pai, como foi me ensinado, meu Pai, meu Deus, quanto mais oração, mais poder. Pai, aqui estão pessoas sentadas nessas cadeiras, pessoas, ó Pai, que não saíram da casa dela por obra do acaso, mas sim foi o Senhor que deu força, mas sim foi o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que pegou na mão direita deles e posicionou eles dentro dessa igreja. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, que não venha ser eu, mas se o Senhor falar aqui, meu Pai, que eles venham entender aquilo que o Senhor tem para falar com cada um deles, através da minha boca. Meu Pai, que eu diminua eu para que o Senhor cresça, porque eu sei, meu Pai, que eu não sou nada, meu Pai. Do pó, meu Pai, eu vim, meu Pai, do pó eu tornarei para Ele. Mas eu peço ao Senhor, meu Deus, me usa, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Que o teu povo venha entender aquilo que o Senhor tem para falar com eles nessa noite. Meu Pai, derrama, meu Pai, uma porção, meu Pai, do teu azeite sobre essa casa, e que os seus filhos venham sair daqui, meu Pai, transformados, meu Pai, e avivados através dessa palavra, em nome de Jesus. Você pode assentar aplaudindo o nome do Senhor? Glória! Pastor Wendel foi bem fiel a me passar um tema, a qual o tema diz: diabo, solte o que é meu. Mas quando eu estava na minha casa, eu costumo dizer que toda vez que eu vou trazer a palavra, eu não trago a melhor palavra que eu tenho mais o entendimento dela. Eu não procuro trazer a palavra a qual eu quero trazer, mas sim eu pergunto ao Senhor qual palavra que eu devo trazer. E baseado neste tema, eu sei que o livro de Salmo 23 não é um salmo que nós costumamos trazer para um culto de libertação, mas eu creio que Deus irá falar com você nessa noite, amém? Amém. Todos nós sabemos aqui o livro de Salmos de número 23, escrito, a qual o escritor é Davi. Davi, todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, antes de ser rei de Israel, Davi foi pastor de ovelhas. Davi escreve esse salmo aqui. Todos nós sabemos que os livros dos salmos, no termo original do hebraico, significa o termo termilim. Por quê, pastor? Porque o livro de Salmos não também só composto com louvores, mas sim também é composto com cânticos e orações. Toda vez que nós iremos trazer acerca do livro de Salmos, independente do número do livro de Salmos, nós temos que ter um pouco do entendimento do Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque alguns salmos são a base para algumas passagens bíblicas no Antigo Testamento. E vemos aqui o livro de Salmos de número 23. Por que, pastor, fazemos menção do salmo de número 23 e não o salmo de capítulo de número 23? Porque sabemos nós aqui que salmos não são considerados como os capítulos, mas sim como números. Porque, como eu disse, são como cânticos e louvores. Os judeus costumavam em suas festas entoar alguns cânticos e louvores nos salmos que estamos aqui. Mas aqui no livro de Salmos de número 23, o autor desse salmo é Davi. Davi, ele começa o livro de Salmo dizendo que o Senhor é o seu pastor. Mas nós olhamos para esse salmo e o meu entendimento faz entender que Davi poderia ter começado o salmo de número 23 de várias formas, porque Davi, ele foi um homem, meus pastores, que ele foi um herói de guerra. Ele poderia ter começado o salmo de número 23 dizendo: o Senhor é meu comandante e eu sou o meu soldado. Mas Davi, ele pega algo aqui, trazendo para nossas vidas, começando o salmo de número 23, colocando o Senhor como pastor, e ele como uma representação de uma ovelha. Mas pastor, por que Davi começa dizendo o termo o Senhor? Todos nós sabemos e lembramos, Êxodo de capítulo de número 3,
quando o Senhor aparece a Moisés, ele vira para Moisés e fala: pastor Wanderson, quando chegar até Faraó, fala que Yahvé te enviou. Mas os judeus aqui, com temor a pronunciar o nome do Senhor, eles vão substituir a palavra Yahvé por termo Adonai, e o termo Adonai significa Senhor. Então por isso que Davi, ele começa um salmo, vamos dizer assim, já começa um salmo mostrando que ele tem temor por aquele que ele está falando. E como assim, pastor? Eu já quero aplicar algo para a tua vida. Não adianta eu querer viver uma vida na presença de Deus sem ter temor pelo Deus que eu estou falando. Por quê, pastor? Porque Davi, ele começa dizendo: o Senhor. Ele não está falando de qualquer pessoa. Davi, ele está dizendo, meu Deus do céu, ele está começando pronunciando: esse quem eu estou falando, ele é alguém que eu tenho temor de pronunciar o nome dele, porque ele tem o controle da minha vida, ele tem o controle da minha casa. Então, meu irmão, todas as vezes que nós vamos pronunciar o nome do Senhor, andar na vida com o Senhor, nós temos que ter temor ao Deus que a gente serve. Por isso que Davi começa o termo o Senhor. Ele está tendo temor porque ele está falando, sim ou não? Mas Davi aqui, como um personagem, eu creio que ele não vai falar algo de alguém sem ele conhecer aquele que ele está falando. Por isso, pastor Léo, que ele começa dizendo: o Senhor, ele é o meu pastor. Verdade, mano. E o que me faz entender aqui acerca dessa mensagem, eu vou devagarzinho, daqui a pouco a gente chega no tema. Ele começa dizendo: o Senhor, ele é. Mas olha aqui, olha para cá. Davi, ele é alguém, meus pastores, que passou por perseguição. Davi, ele é alguém que foi perseguido. Tentaram matar Davi, mas Davi começa dizendo: o Senhor, ele é o meu pastor. Como assim, pastor? Eu posso ser perseguido, mas ele permanece sendo o meu pastor. Oh, meu Deus do céu, eu vim pregar para um povo pentecostal que quer receber uma palavra do céu. O céu já começa liberando para você, independente da perseguição, ele é o meu pastor. Independente da ele é o meu pastor. Independente daqueles que se levantam contra a minha chamada, ele permanece sendo. Por quê, pastor? Certa vez, o profeta messiânico Isaías começa no capítulo 43, no versículo 13, dizendo que ainda antes que houvesse o dia, ele é. Pastor, eu estou entendendo. Deus permanece sendo o pastor da tua vida, porque o controle da tua vida ainda está na mão do Altíssimo. Ele não perdeu o controle de nada. Por quê, pastor? Porque ele é o teu pastor, rapaz. Se eu tenho a certeza de que ele é o meu pastor, o salmista, na minha tradução bíblica, ele está dizendo: e nada me faltar. Mas o termo original é: de nada eu tenho falta. E observasse aqui uma coisa: quando eu sei a identidade do meu Deus, eu não tenho que me preocupar com coisa alguma. Por quê, pastor? Porque nós sabemos aqui, vamos olhar aqui no termo lógico, se nós juntarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são a Trindade, sim ou não? Mas se você pega o ser humano, ele é a tricotomia, ele tem o corpo, a alma e o Espírito. Mas Davi está mostrando para nós aqui: o Senhor, ele é o meu pastor e de nada eu tenho, porque Deus supre todas as necessidades dele. Talvez tem pessoas que chegou aqui, pastor, vou chegar no tempo. Talvez tem pessoas que chegou aqui sentado nessa cadeira e está preocupado, mas a Bíblia diz que nós não temos que preocupar com coisa alguma. Por quê? Porque o Senhor é, meu Deus do céu, você já viu as aves do céu? Ela não se preocupa com nada, ela acorda e sabe que vai ter o alimento. Mas você acha que o teu pastor vai te deixar padecer de fome, rapaz? Você acha que o teu pastor vai te deixar desamparado? Não. Davi está dizendo: seja na bonança, ele é o meu pastor. Por quê? Seja na escassez, ele ainda é o meu pastor. Porque eu nunca vi uma ovelha passar fome no rebanho tendo pastor para cuidar. Eu nunca vi uma ovelha passar fome tendo pastor, porque o pastor, ele sabe a sua necessidade. Chegou aqui preocupado, olhando para o armário e está dizendo: eu só tenho o alimento de amanhã. Ele está dizendo: não preocupa com a tua carne. Por quê? Porque eu estou preocupado nessa noite é o quê? Curar da tua alma. Tem pessoa que chegou aqui, pastor Wanderson, a alma está doendo, o coração está amargurado, porque está sofrendo as pancadas, está machucando, mas o céu está dizendo: tem refrigério para tua alma nessa noite, rapaz.
Deus está trazendo o refrigério do céu para acalmar a tua alma e dizer: eu não perdi o controle de nada, rapaz. Aleluia. De nada eu tenho falta, porque Ele é o meu pastor. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: você tem um pastor e Ele está cuidando de você. Olha para cá. As ovelhas que Davi cuidava não eram dele, mas Davi tinha a responsabilidade de todos os dias estar ali cuidando das ovelhas. E o que acontecesse com as ovelhas seria responsabilidade dele. Então entenda uma coisa: se Davi coloca Deus como o pastor e ele como ovelha, é porque Davi sabia que da mesma maneira que ele cuidava das ovelhas, o pastor dele que está no céu cuida dele. É verdade, aleluia. Então, muitas das vezes nós nos preocupamos com tanta coisa e esquecemos de agradecer. Por quê? Porque você está sentado nessa cadeira ouvindo a palavra e Deus está mostrando para você o cuidado que Ele tem com a tua vida. Ó, deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não te parou nessa quinta-feira não, rapaz. Por quê, pastor? Porque Deus me trouxe aqui como boca de Deus para dizer: o controle da tua vida, oh meu Deus do céu, ainda está na palma da minha mão. Eu sou teu pastor. Pode vir lobo, pode vir urso, pode vir leão, mas Ele é aquele que te guarda, aquele que te protege. Oh meu Deus do céu, eu vim liberar nessa noite para alguém. Deus está mandando eu te dizer: não é tempo de temer a nada, porque você tem um Pai que cuida de você, rapaz. A presença do pastor está com ele. A presença do pastor está com você. Mas só que aqui ele começa dizendo: o Senhor meu pastor, de nada eu tenho. Agora ele vem: deitar-me faz em verdes. Olha pra cá. Ele vira e fala assim: deitar-me faz em verdes. Toda vez que o pasto outrora havia se secado, o que é que o pastor fazia? Conduzia o rebanho ao novo. Mas meus pastores, eu preciso entender isso aqui, pastor Wanderson. Nós que somos pastores, temos a ovelha dentro do aprisco, sim ou não? A gente cuida da ovelha, sim ou não? Porque esse é o nosso papel. Mas o que mantém a ovelha dentro do aprisco não é a cercado que está... Ah, meu Deus do céu! Não é o cercado que está o quê? Em volta das ovelhas. Pastor, o que é que mantém uma ovelha dentro do aprisco? É o alimento. Oh, meu Deus do céu! O que é que mantém uma ovelha dentro do aprisco? É um alimento. E se uma igreja tem alimento, nenhuma ovelha sai. Por quê? Porque ele sabe o endereço certo que ele tem que dar. Pode ser na terça-feira, no domingo, na quinta. Você tem um endereço na igreja Morada de Sião. Por quê, pastor? Porque sabe que dentro desse aprisco pode ter lobo do lado de fora querendo tragar, mas tem alimento dentro do aprisco. É o céu dizendo: enquanto tiver alimento dentro do aprisco, nenhuma ovelha sai de dentro do aprisco, não, rapaz. Porque só vê isso aqui quem é ovelha. Mas sabe o que me chama a atenção? O salmista também compara uma coisa aqui. Os historiadores vão comparar a diferença da ovelha e do bode. Ovelha que é ovelha reconhece o valor que tem dentro do aprisco. E o bode, o que ele faz? Ele não anda em grupo. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas eu creio que nessa noite eu estou pregando para a ovelha que entende que quanto mais tem união dentro do aprisco, ah, meu Deus do céu, a morada de Sião vai permanecer forte. Porque uma igreja unida, o diabo não derruba. O rebanho unido, o diabo não para. Oh, meu Deus do céu, o Senhor me trouxe aqui para dizer: enquanto tiver união dentro do aprisco, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Deus colocou essa igreja no Paulo Lavo Costa e me trouxe para dizer: enquanto tiver união dentro do aprisco, as portas não fecham, o diabo não te derruba, o diabo não te para. Porque uma igreja em união e obediência à voz do teu pastor, o diabo não para. Por que a ovelha permanece? Porque ele tem ali? Ainda bem que eu vi. Mas eu tenho que entender. Hoje nós somos a ovelha, sim ou não? Sim. Mas a ovelha tem que dar valor pelo alimento que ela recebe. É verdade, aleluia. Eu não vim aqui para corrigir rebanho de ninguém, não, que eu não sou pastor de vocês, mas eu vim trazer uma palavra do Senhor para você. Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos dentro do aprisco e não valorizamos o alimento que tem dentro do aprisco. É, Deus. Nós estamos posicionados dentro do aprisco e muitas das vezes nós somos aquela ovelha rebelde, não quer ouvir a voz do pastor. Quando o pastor fala: é melhor dentro do que fora, eu prefiro ir lá fora para ver. É, papai. Vai.
Porque uma hora você vai se deparar com alguém que estava te esperando. Não diz que ele anda ao nosso derredor rugindo, querendo nos tragar? Pastor Wanderson, mas o inimigo só pode me tragar a partir do momento que eu estiver do lado de fora. Mas o pastor está dizendo, é melhor dentro. É melhor dentro ser na minha... Olha para cá. É melhor você estar dentro do aprisco, vendo a ameaça do lado de fora, sabendo que ela não vai poder te pegar porque você tem um pastor para te proteger, do que dar aquilo que o diabo quer. É verdade. Sair do aprisco é muito fácil, voltar que é o difícil. Meu Deus. Como assim, pastor? Porque eu entendo uma coisa, que a responsabilidade do pastor não é proteger fora, é proteger dentro. Então quando uma ovelha ela decide sair por conta própria e o pastor está dizendo, ovelha não vai, a responsabilidade é totalmente da ovelha. Porque Deus trouxe o pastor que foi para cuidar. Deus não trouxe o pastor aqui para tomar decisão por você, ele direciona no caminho, mas quem segue é a ovelha. Vamos lá, e aqui eu vou terminar agora. A Bíblia diz que ele vira e fala, leva para junto das águas tranquilo. Davi mostra para nós aqui, todos nós sabemos que ovelha ela não bebe água de rio, ela tem uma dificuldade, ela tem algo específico, um local específico para saciar a sua sede, sim ou não? E o pastor, conhecendo a sua ovelha, ele não vai botar a ovelha para beber água em qualquer lugar. Ele leva a ovelha aonde ele vai mostrar para a ovelha o quê? O lugar específico que ele sabe que a ovelha vai saciar a sua. Deus conhece as nossas necessidades. Sim ou não? Ele conhece a sua necessidade, sim ou não? Sim. Então Davi mostra isso para nós. Mas Davi mostra que o Salmo 23 não é um salmo só de bonança. Ele vira e fala, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu. Toda vez que a ovelha estava ferida, eu estou correndo rápido, o pastor ia lá, pegava a ovelha no colo e derramava o óleo sobre a sua ferida, trazendo refrigério para a alma daquela ovelha. Porque as feridas doem, mas mesmo assim o pastor, quando você está machucado, ele te pega no colo e mostra para você que ele cuida das suas feridas. Não precisa mais ficar sofrendo por causa daquela dor do passado, porque o óleo do pastor está derramando sobre essa ferida e trazendo refrigério para a tua alma hoje. Ele vira e fala, ainda que eu andasse pelo vale da morte eu não vou temer. Isso mostra aqui algo. Davi não está comparando ele agora, olha para cá. Davi está no lugar de ovelha, sim ou não? Mas a ovelha é um animal totalmente dependente e totalmente o quê? Inferior. O que é inferior, gente? É uma pessoa, vamos dizer assim, quando você é alguém inferior, é uma presa fácil. Davi está trazendo para nós aqui que ainda que a ovelha passasse pelo vale da sombra da morte, ela estaria com o pastor, ela não ia ter mal algum. Por quê? Porque a presença do pastor estaria com... Agora eu entro no tema. A Bíblia diz o quê? O tema, olha, a Bíblia não, perdão. O tema é, diabo solta o que é? Eu. Agora vamos lá. Davi é pastor de ovelhas, sim ou não? Sim. E olha pra cá, Davi tem que cuidar das ovelhas, sim ou não? Sim. Mas você está vendo? A partir do momento que eu entrego algo na sua mão para você poder cuidar, a responsabilidade se torna sua. Mas eu lembro de um livro aqui, e não me julgue, mas eu lembro de um livro do 1 Samuel, capítulo de número 17. Porque a Bíblia vai dizer que agora os filisteus estão fazendo o que com Israel? Estão pressionando Israel. Mas não é o exército dos filisteus que está causando medo, é Golias. E quando Davi ele se pronuncia para poder lutar, Saul vira para ele e fala assim: contra esse moço você não pode lutar, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Mas agora eu vou entrar no tema: diabo solta o que é? Aí Davi mostra para ele: ah, meu Deus do céu, quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, via o leão. Eu vou entregar, via o leão, pegava uma das ovelhas. E o que eu fazia? Eu não ficava parado, eu dava uma ordem para ele: diabo, solta o que é meu. Ele falava assim: solta o que é meu. Mas ele não dava ordem, ficava parado. O que ele fazia? Eu ia contra ele e arrancava a ovelha da boca dele. Pastor Pedro, não estou entendendo. Hoje o bom pastor está descendo nessa terra para te tirar da mão de Satanás e dizer: a escravidão acabou hoje. Oh meu Deus, acaba hoje. Por quê? Porque a tua vida não é dele, a tua vida é de Deus, rapaz. Ô glória! Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É o tema: diabo solta o que é? Eu.
Mas Davi não ficava parado. Davi, ele é alguém que entende a responsabilidade que está na mão dele. E o que ele faz, pastor Wanderson? Ele vai contra o leão. Mas calma aí, se formos olhar hoje, na natureza de hoje, eu costumo ver muito programa animal. O leão, ele pesa aproximadamente 280 quilos, ou acima disso. E você vê aqui um jovem, na sua mocidade, vamos conjecturar, vamos dizer, é porque Davi era pastor de ovelha na idade de 17 anos. 17 anos, novo, e não é só novo, ele é pequeno. Deus. Não é só novo, ele é pequeno. E sendo pequeno, eu acredito que Davi não era forte. Ele era, vamos dizer assim, uma pessoa franzilinha. Sim ou não? Sim. Mas Davi, ele não corria da luta. Então, pastor Endel, eu entendo que para o senhor ter colocado um tema desse, eu entendo que o senhor colocou para crente valente que não vai fugir da luta. Por que, pastor? Porque pro diabo soltar aquilo que você... Ah, meu Deus do céu. Pro diabo soltar aquilo que é teu, tu vai ter que arregaçar, manda, meu irmão, e partir para cima. Oh, glória! Aleluia! Davi é pequeno, sim ou não? Sim. Poderia ser magro, sim ou não? Sim. Mas não corria da guerra. Aleluia. E eu vejo uma geração, me desculpe, mas eu vejo uma geração de crente que quando o diabo bate na porta, ele sai correndo com medo do capeta. Meu Deus. É verdade. É desse jeito. Mas eu creio que eu estou pregando para um povo aqui que quando a luta vier, ele vai falar assim, sabe? Satanás, eu nem vou precisar encontrar você. Por quê? Porque Deus está indo na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Por quê, pastor? Porque o Senhor me trouxe para te dizer, nessa noite, quem vai entrar nessa guerra não é o pastor da terra, mas é o grandão que está desalabada, calabada. É o céu dizendo, a ordem para Satanás hoje é, pode soltar minhas ovelhas. Aquilo que estava prendendo a tua vida está sendo soltado hoje. Por quê, pastor? Não vai ter urso, não vai ter leão, não vai ter capeta que vai parar a ovelha que tem pastor. Cadê as ovelhas que tem pastor nessa noite? Enquanto o pastor estiver cuidando de você, lobo não vai tragar, peste não vai te matar, porque você tem um pastor, rapaz. Termino. Davi ia lá e tomava a ovelha da boca. Olha pra cá. O texto diz, pode olhar, o texto diz. Davi falava que arrancava da boca do leão. Você tem noção do que é isso? O leão já estava com a presa na mão. Ali era o fim da ovelha. Mas o pastor, ele ia contra o leão e mostrava. Enquanto pro leão ele estava dando um final, meu Deus do céu. Enquanto pro leão ele estava dando um ponto final, para a ovelha ele estava dando o início de uma nova história. Não perdeu isso aqui não. Enquanto pro leão ele chegou e falou assim, a tua vida acaba hoje. Para a ovelha ele estava dizendo, eu estou te dando a oportunidade de começar de novo. Deus está dando uma nova oportunidade para tu escrever a tua história. Como assim, pastor? O anjo foi lá ou não? O pastor foi lá, te tirou do lado de fora, te tirou da boca do leão e te colocou no aprisco para escrever a tua história de novo. É um tempo de reescrever a tua história, rapaz. Deus está te dando uma oportunidade de escrever a tua história de novo. Pode ficar de pé. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. O céu está baixo. Aí ele vai dizer assim, no versículo 5, prepara uma mesa na presença dos meus Inimigos. unge a minha cabeça com óleo e cálice em trança. Mas ele está mostrando para nós que não somos nós que iremos preparar a mesa. Ele está mostrando para nós que quando a gente chegar, a mesa estará preparada. E o que é que você está temendo? Por causa dessa luta que você está passando, você acha que Deus não é mais o Deus que agiu no passado, que agiu no presente e irá agir amanhã ao teu favor? Aleluia.
Para de ficar temendo essa luta que você está passando, porque é só mais uma. Deus vai te dar vitória nessa guerra. Eu creio. Deus deu vitória para Davi, Deus deu vitória para ele olha para cá, através do urso e do leão. E quando foi para enfrentar o gigante, foi só uma palavra que derrubou o gigante. Todo mundo acredita que foi o poder da pedra, mas antes de lançar a pedra, ele liberou uma palavra. Não vem contra mim. Quantas lanças e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Tranquilo, essa guerra já tem grande. Essa guerra já está ganha. Já está ganha. Fala, o diabo nessa noite ele perdeu. Porque aquilo que era meu não está na mão dele mais. Não está na mão Está dele na mais. palma da minha mão. Só recebe. Meu Deus do céu. Quem está crendo na palavra vai receber. Porque nessa noite aquilo que é teu, Deus está te entregando na tua mão. É noite de vitória, rapaz. É noite de vitória para você. Aquilo que é teu, pega que está na tua mão. Pega que está na mão do Senhor. Está na tua mão, rapaz. Aleluia! Glória. Coisa linda, Jesus. E Obrigado. aqui eu termino. Você pode ter a certeza de uma coisa. Você não quer acreditar naquilo que o pastor Pedro está falando, porque eu estou falando aquilo que está escrito. E se aquilo que está escrito nessa Bíblia quer fazer prova? Se essas palavras são verdadeiras, e se ainda o nosso Deus é um Deus que realiza milagre, Deus vai fazer esse telefone se eu tocar. E a cadeira que você achou que estava perdida, Deus vai mostrar que está preparadinha para você sentar. Glória. Por que, pastor? Não estou pregando só prosperidade, não estou pregando que o nosso Deus ainda é um Deus de vitória. Ele ainda prepara a cadeira na mesa. Então pode ter a certeza que não vai precisar do secretário te ligar, não vai precisar de fulano de tal ligar, não. Deus vai tocar naquela pessoa que você está olhando e está dizendo, é impossível, e vai mandar chamar teu nome, rapaz. Deus vai mandar gritar o seu nome para mostrar para você que a vitória Ele entregou nessa noite na tua mão. Só crê nessa palavra, faz o barulho que o diabo não gosta e aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Aplaude mais forte. Ô, glória. Aleluia. Para fazer a parte.